Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa que faço com o Dr. Walter Trebitz, que é professor, né, de Direito em universidade, pesquisador metafísico há mais de 20 anos, um dos coordenadores do Grupo Cron aí, né, foram bem poucos os coordenadores, ele sempre esteve comigo, lado a lado, e vamos atravessar esse momento junto, né, Walter? De É isso aí. transformação, assim, geral, né? Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, e você, Cris? Tudo bom? Tudo Tudo bem com bem, graças a Deus. os nossos ouvintes? Vamos lá, vamos falar hoje de um assunto bem necessário, bem atual. Verdade. Hoje tem muitas coisas que vão deixar muita gente perplexa, sabe, Walter? Eu estava vendo aqui as perguntas que nós temos. Bom, pessoal, hoje o tema é as últimas horas da transformação. Você que está nos ouvindo, você está preparado? Se de repente acontece uma transformação, nada mais do que de repente, você está preparado consciencialmente? Você está do lado do bem? Então é isso, é você se posicionar agora e se tornar essa pessoa boa, porque você veio de uma essência boa. Bom, Walter, eu tenho muitas perguntas e eu vou começar aqui. Qual o Vamos lá. significado para a humanidade? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeito. Qual o significado para a humanidade da transformação de si? Isso é uma escolha, uma obrigação ou um projeto existencial? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que o processo de transformação do ser humano não é uma imposição, mas um convite que vem sendo feito há um século, pelo menos, né? E mais incisivamente após a metade do século XX. Né? Não é um processo imposto ou uma obrigação, mas uma escolha que está sendo esperada pela Federação e pela Confederação Galáctica como forma de habitar esse planeta. Né? Dentro de uma era de desenvolvimento, preservação e elevação espiritual e intelectual da humanidade enquanto espécie. É um convite e, assim, um projeto existencial. O que é um projeto existencial? É cada ser humano construir em si um ambiente que permite uma expansão, que pode soar como novidade para alguns, mas é conhecida desde que o universo existe. A expansão da consciência, e nisso é o despertar. Os seres despertos não serão seres mais inteligentes ou mais capazes de manipular a matéria ou as coisas do ser, e sim seres que serão capazes de perceber melhor o processo da vida, né? E assim aproveitar essa inteligência para co-criar com o Criador Supremo. Né? O despertar te leva a perceber no seu meio, sutilezas que te permitem ser útil e ensinar, construir, expandir o ser e cada um de si e no todo. Né? Então, é um convite, só que é um convite para uma realidade que nós necessitamos, né, que todos participem, que todos façam parte, porque é uma realidade que será só ela, né, não será mais aquela que você pode escolher, né, eu quero, não quero, né, eu faço parte, não faço parte. Então, a transformação é, na verdade, esse grande convite que vem sendo feito pelo ser humano. E o século XX mostrou isso, e mostra, né? E mostra isso com bastante clareza. Walter, como o ser humano deve lidar com essa meta que indica a necessidade de transformação? Há nisso algo que viola seu livre-arbítrio ou não? Então, como o processo de transformação sempre foi e continua sendo, né, um convite à participação de todos, ele não tem e não teve, né, a finalidade de violar o livre-arbítrio. Né? O processo de transformação ele deve ser reconhecido desde o seu inconsciente, que para muita gente hoje, né, já faz parte do consciente, né, da percepção e desse processo de mudança. Então, uma das metas é não sabotar a si mesmo, né? Não se colocar como vítima, né? Não se colocar como agente
que está sendo, vamos dizer assim, lhe imposto, né, situações na vida, no seu desenvolvimento e tudo mais. Né? A ausência dessa vitimação e dessa autossabotagem que muitas vezes o ser humano se impõe, né, é algo que contribui sobremaneira para o reconhecimento dessa transformação. Né? Na última live nós falamos da interferência, né, do que significa as eleições no mundo, a política no mundo atualmente, né, da forma que é, sob o ponto de vista da ascensão espiritual. E o ser humano passa, né, a fazer parte disso, ou é parte disso, nesse processo de transformação. Uma autoavaliação sincera, não uma autoanálise, tomem cuidado com isso, mas uma autoavaliação. Aí vai falar qual é a diferença da autoanálise e da autoavaliação. Autoanálise significa que você pensa que pode mudar sozinho, né? E às vezes você se engana. E autoavaliação significa o quê? Que você realmente perceba o seu processo. Nessa percepção do seu processo, você começa, então, a ver qual que é o caminho da mudança. Né? Então, é isso que a transformação e essas últimas horas que a gente tem agora, né, indica esse caminho para nós. Estamos no limiar de grandes mudanças, pelo que eu estou entendendo, né? O que crenças e regimes de crença interferem nisso, Walter? Então, o que mais afeta o ser humano no engano existencial dele, o que eu chamo de engano existencial dele? É a prisão da crença. Né? As pessoas querem acreditar ou não querem acreditar, ou desacreditar. Né? Elas preferem acreditar do que experienciar, do que viver. Então, o princípio da crença é o salvo-conduto que as pessoas imaginam que tem, que na medida que eu acredito, eu comprei o ingresso. Eu acredito no Criador, eu acredito em Deus, ou eu acredito nisso ou naquilo, então eu tenho o meu ingresso garantido. Caso aconteça, eu já estou dentro lá, eu já estou no caminho, né? E não é assim que funciona, de forma nenhuma, né? Então, eu acreditar em Deus e não experimentar a criação não faz me colocar no universo, não faz eu fazer parte dele. Né? E quando a gente fala isso sobre o regime, a crença, o regime de crença eu já vou falar em seguida, mas a crença em si, né, a nossa participação do universo, ela não é passiva, nós não somos agentes passivos, né? Por isso que é tão importante o ser humano fazer essa autoavaliação e reconhecer a sua transformação e participar disso ativamente, porque nós estamos num estágio, chegamos num estágio que justamente esse questionamento existencial é parte da nossa participação universal como ser, que é diferente, por exemplo, de um ser que não tem a consciência que nós temos. Né? Esse nosso questionamento justamente é porque nós temos as capacidades, nós temos as capacidades da cocriação, e por conta disso que nós somos convidados a participar disso, né? E fazer parte de um projeto maior do que só, né, vamos dizer assim, comer, excretar, viver e respirar, né? Ser um ser andante, como diz, né, algumas pessoas por aí. Então, essa questão da crença, ela causa uma letargia existencial muito grande. E o regime de crenças é algo que agrava ainda um pouco essa situação, porque o regime de crenças, o que é? Quem manda naquilo que você acredita, que isso ainda é pior, né? Além de acreditar apenas, faz com que a pessoa fique num processo, né, de passividade, de letargia, ainda tem a coleção de quem manda você acreditar em determinadas coisas, que é o tal do regime de crenças. Né? Então, os governos, aqueles poderes instituídos dentro daquilo que eles desejam que você acredite, e eles querem que você acredite mesmo, não porque você tem que estar do lado do que eles falam, do que eles pensam, porque acreditar faz você ficar passivo. Né? Enquanto você acredita, você não age, né? Você não vai atrás. E isso a gente tem muito claro, e isso você aprende com muita força na ufologia. Porque na ufologia,
a ufologia é a maior lição de consciência da humanidade atual, porque na ufologia não adianta você acreditar ou não. Eu acredito ou não acredito? Não. Você tem que experienciar, você tem que pesquisar, você tem que ver, você vai duvidar, né? E a vida é assim, você vai chegar em certos momentos que você duvida, você não tem certeza se é aquilo, mas você aguarda, você guarda, né, o que você sabe, aí depois você junta com outra informação, e assim é a vida, né? Então, a vida não é um acreditar em dogmas, em doutrinas, na forma de viver, no que pessoas falam, no que o sistema fala. A vida é a experienciação. E muitas vezes ela nos coloca em dúvida. E nessa dúvida a gente encontra a verdade, né? E eu aprendi muito nessa questão de não apenas acreditar, justamente num assunto que é tão, né, tão questionado, tão duvidoso, e a primeira coisa que falam quando uma pessoa leiga conversa comigo, você conhece ufologia? Eu acredito, eu não acredito, isso para mim não existe, de onde você tirou isso? Aí eu convido a pessoa, eu falo, não acredita em nada, vá pesquisar, vá ver que tem tanta informação sobre isso que você vai acabar concluindo que não adianta você acreditar ou não, é um fato. E quando é fato, quando ele existe na realidade, claro que pode ser um fato deturpado, pode ser um fato distorcido, mas para isso existe a pesquisa. E a vida é igual, a vida é a mesma coisa, né? Não basta a gente acreditar, eu acredito nisso ou não acredito naquilo. Ou pior ainda, né? No que eu vou acreditar? Né? Então, quem está falando o quê para mim acreditar? E tem pessoas que têm uma mente até complicada nesse sentido, né? Ela escuta a opinião de todo mundo para depois ter a dela, que é complicado isso, né? Não querer pensar, não querer agir, não querer assumir nenhum tipo de risco. Claro que existe o risco calculado, o risco inteligente, o risco que você pode avaliar, mas não correr nenhum risco, isso no mundo nosso hoje significa uma pessoa apática, alienada, né? Então você precisa realmente, às vezes, né, colocar o rosto, né, a cara a tapa, né, numa atitude de coragem. E isso significa também você aceitar o desafio, né, da busca, né, e não ficar só passivo. Não, eu vou ficar aqui porque me está confortável desse jeito. É um conforto perigoso. Verdade. Inclusive, a gente percebe a manipulação que existe em vários locais, né, sobre uma questão de fascinação de massa, usando inclusive Sim. o termo ufologia, né? Sim. Usando inclusive esse tema, né, Walter? Que é para realmente a pessoa não pensar. E, na verdade, deve ter alguma intenção negativa ou seres negativos por trás desses fascinadores de massa aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se você puder falar. Então, os shows pirotécnicos na verdade, por que isso é utilizado? Por que isso é tão, vamos dizer assim, uma ferramenta tão à disposição, principalmente do mal intencionado? Porque existe um grupo, um grupo aí da massa de manipulação, que a gente chama, né? Alguns que estão ainda sendo convidados ao despertar, convidados à transformação, que eles dependem disso, eles dependem da aparência, eles dependem de um cenário, né? Senão aquilo não importa para eles, né? Dependem de imagens, né? Inclusive nas suas crenças, né? Eles só creem porque existe uma imagem de representação ali, né? Se não existia imagem, isso não é verdade para eles. E tudo isso é uma forma de manipulação, né? De manipulação em massa, né? De você criar um convencimento ou algo que que essas pessoas, porque não são todas, e eu digo a vocês com bastante certeza, hoje nós temos um grupo enorme no mundo que não está mais assim, e que não é levado mais a show pirotécnico, não, que não adianta passar, né, cineminha, passar algo artificial que essas pessoas
e aí inclui os empatas. Um dia nós vamos falar dos empatas aqui, para a gente saber legal, hein? o que é um empata, tá? Quem tiver pressa em saber, já procura, já pode dar uma pesquisada, vai gostar de saber o que é um empata, né? Esses, então, você não consegue, mas não precisa nem um show pirotécnico, basta uma conversa, a pessoa já encontra a verdade em você ou não, ou percebe que você está mentindo. E dentro dessa pergunta que você fez, Ângela, em relação à questão da manipulação, é importante saber, né, que há anunciado, né, e isso é uma aceitação parcial pelos habitantes do planeta, desse nosso contato, dessa vinda, né, dos irmãos do universo, né, outras inteligências, outras capacidades, tudo mais. Eu tenho a dizer para vocês que não esperem, porque tem um grupo também que está acreditando ou pensando assim, que no dia que vier o contato, eu vou trabalhar a minha transformação. Aí eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo, ou pela minha consciência e tudo mais. Não façam isso, tá? Comecem agora, a partir do fim dessa live, comecem esse trabalho, tá? Então, assim, não é impossível e não é para ninguém se violar, ninguém se obrigar, como disse, é um convite, mas se coloquem nesse convite, participem disso e se transformem, né? Não deixem para a última hora, porque as horas estão aí, né? Conforme o próprio tema que a gente está falando hoje. Walter, recentemente nós falamos sobre a praga do convencimento. Ela inibe o processo do transformar humano, no teu ponto de vista? Bem, quando você trabalha, né, uma mentira reiteradamente, ela se torna uma verdade. Isso já dizia, né, um dos piores manipuladores de massa do mundo, que eu não quero nem falar quem era, porque basta uma pequena pesquisa para saber quem disse isso. Só que ele tinha razão. Ele não tinha razão em quase tudo que ele fez, mas nisso ele tinha razão. Se você repetir algo muitas vezes, essa mentira pode se tornar verdade. E o convencimento é outro mecanismo, né? E que faz as pessoas passarem a agir, a pensar, né? Ou avaliar a sua vida a partir de algo que lhes foi imposto, né? Algo que foi dito como necessário. A praga do convencimento começa até naquilo que é muito simples. Muitas vezes a gente se flagra dizendo, eu preciso comprar uma roupa, por exemplo. Você não precisa comprar uma roupa, você quer comprar a roupa. Mas o poder de convencimento para que a gente precise de coisas, eu estou dando um exemplo muito simples, mas isso pode ser um carro, pode ser algo na vida grande, algo que vai te fazer ter muito sacrifício, né? E aí que você precisa se avaliar, essa autoavaliação, né? O que é necessário para você? O que você quer de verdade? Né? O que você quer? Como você, por exemplo, quer votar de verdade? Né? Porque a praga do convencimento está também em você vender uma falsa imagem, vender algo que é falso e as pessoas acreditarem naquilo. Nós estamos aí há poucos dias, né, de mais uma vez uma segunda decisão por voto, né, que tem um ingrediente que vem disso daí, né, que é um convencimento. E o convencimento de má fé, o convencimento mentiroso, ele está dentro dessa praga, né, e as pessoas precisam prestar atenção nisso, né, o que você quer para você no mundo de verdade, né, e não se deixar convencer, porque isso, eu volto sempre no ponto onde a pessoa precisa agir, né? Não basta só a gente projetar no mundo as mazelas existenciais e da nossa forma de pensar e de agir. Nós precisamos interiorizar que o processo é interno, é nosso, são decisões que nós tomamos, o que a gente presta atenção de fato, o que nos serve, o que faz parte de fato da nossa vida e o que a gente pode filtrar, a gente pode discutir se isso é verdade, se é necessário, né? Então, isso que vem, né, o convencimento,
e o convencimento enquanto vira uma praga. E o convencimento, ele pode também ser, e vem sendo usado, né, historicamente, como uma ferramenta de manipulação muito grave, porque a gente sabe que o convencimento está dentro de partidos, de divisões, de territórios, né, de questões raciais, questões religiosas, até questões de gênero, e isso não serve para o ser humano. O ser humano tem que ser livre, mas ele começa a ser livre quando ele se liberta na sua própria consciência. Ele decide, né, o que ele sente e o que ele quer da vida, né, e não assume comportamentos invasivos, né, que vêm de fora, que é a tal dessa praga do convencimento aí, e que realmente prejudicam transformar o humano, porque a pessoa está rendida e presa, né, ao que querem que ela faça. É verdade. Ô, Walter, o que as pessoas fazem para não despertar para uma real transformação? Bom, uma das coisas mais notáveis na atitude do ser humano é a fuga de si mesmo, né? Existe uma máxima na área da filosofia, da psicologia e tudo mais, ou da terapia de análise do ser humano, que diz que o sujeito ele passeia com o demônio, mas não é capaz de enxergar ele mesmo, né? Ele sai para passear com o demônio, mas ele não quer se ver, né? Ele foge dele mesmo, né? Como até usando aí um termo popular, o diabo da cruz. Então, a primeira coisa que impede uma transformação é quando as pessoas não querem se ver, não querem se reconhecer. Junto com isso vem uma dose cavalar de alienação, né? De alienação, então a pessoa fica num estado alienado, né? Utiliza ferramentas, né? De comuns, né? O que é uma ferramenta de alienação? É as distrações da vida, né? A pessoa foge de si, quando se vê no processo, muitas vezes, ela se torna até violenta. Então, a primeira coisa que impede uma transformação é não entrar em contato consigo mesmo. E isso, gente, é algo que a gente repete há anos. A gente falava isso lá no CRON, tinha várias palestras, vários palestrantes excelentes que falavam, né, de você entrar em contato com você, você se enxergar no processo, né? E também, por outro lado, né, quando a pessoa é exposta, porque hoje é muito comum isso, porque as máscaras estão caindo, a gente sabe disso, né? Então não adianta eu estar aqui com a Ângela querendo representar uma coisa que eu não sou ou uma coisa que não é verdade. Todo mundo que está me assistindo com a Ângela aqui ou qualquer outra live que seja assistida, a gente vê menos de 5 minutos você percebe quem é a pessoa, a intenção dela. Então isso não é uma coisa característica de poucos, não. A maioria da humanidade consegue fazer isso. Mas por conta disso, né, a gente tem que se perceber também que por estar exposto, né, a gente precisa se ver, né, e não tentar teatralizar a vida, né, porque o contato com a consciência, o contato com a verdade pessoal te faz entrar com a verdade da vida. Isso é muito importante. Quem mente para si mesmo e tenta mentir para o mundo vai viver até no sentido mais grave, uma esquizofrenia existencial. Né? Então, a pessoa que se isola da verdade, e a verdade em si, mente para si mesmo, né? Não quer se ver, não quer se tratar no bom sentido, né? Se tratar no sentido de, poxa, eu sou agressivo, ou eu sou complicado, eu sou emocionalmente assim, ou eu sou muito frio. Tem várias características em cada um que são pontos chaves que podem ser analisados. A pessoa muitas vezes coloca areia em cima disso, foge disso, foge de relacionamentos que expõem ela a isso, né? Então, quando alguém te expõe uma situação, claro, não está se falando aqui de má fé, está se falando aqui de uma disputa energética ou emocional, né? Está se falando aqui de situações do dia a dia,
né, que expõem a gente, né, pessoas que falam a verdade do que a gente é, e muitas vezes a gente foge, eu não gosto daquela pessoa, não gosto daquele fulano, e aí você vai ver que você não gosta porque o cara simplesmente mostrou quem você é. E é o momento que você pode colher isso, né, e aproveitar isso em seu benefício para essa transformação. Então, a alienação e a fuga de si mesmo são dois venenos que deixam a pessoa longe de uma real transformação. E aí as pessoas precisam se cuidar e prestar atenção nisso, né, com bastante carinho e amor consigo mesmo. É isso aí, respeito, né, Walter? A gente tem que se respeitar também bastante. Verdade. Bom, tem muitas perguntas aqui ainda, Walter. O que define as zonas de conforto versus a saúde mental e emocional, do teu ponto de vista? Então, de acordo com o que a gente disse até aqui, né, a autoalienação, a fuga de si mesmo, vem a zona de conforto. Né? O que é a zona de conforto? Essa zona de conforto que eu digo aqui, ou que fizeram na pergunta, não é a zona de conforto positiva. Todo mundo quer conforto na vida, todo mundo quer estar bem, sentir bem, ter prazer na vida. Não é esse conforto. A zona de conforto que a gente fala aqui é aquela perigosa onde a pessoa não quer mudar, porque se ela mudar, ela vai ter alguns trabalhos, vai dar trabalho, né? Dá trabalho mudar, né? Mudar ou se transformar. Né? Vamos esquecer a palavra mudar e vamos focar no transformar. A transformação dá trabalho, ela faz você pensar, ela faz você agir, ela faz você pedir perdão, ela faz você perdoar, ela faz você buscar pessoas que você não quis mais ver, justamente porque foi um momento que você teve uma consciência muito forte, né? Então, isso está tudo relacionado ao que está sendo dito da zona de conforto, né? Uma das coisas que as pessoas falam que não gostam de algo, muitas vezes é aquele algo, aquela cena, aquele momento, aquele ambiente, aquela empresa, aquele emprego, né? Aquele grupo de pessoas mexem com os estados de conforto daquela pessoa, que é o conforto, às vezes, de uma autoalienação, de uma fuga de si mesmo, né? Então, claro que a gente está falando aqui em tudo que tem um juiz de valor para si, um juiz de valor positivo. Mas o estado de conforto negativo é esse, onde a pessoa estabelece, né, uma letargia, fica escondida atrás, né, de si mesma ali e não quer mudar, não quer se transformar por conta desse trabalho existencial que tem. E é um trabalho que é necessário fazer. Né? Não é só trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia, agora é um trabalho também de você ser um diferente a cada dia, um diferente para melhor de si mesmo. Verdade. Walter, nós podemos hoje reconhecer como um fato que parte das pessoas colabora aí com o caos? Com certeza. Uma parte da humanidade, ela se mantém para alimentar o caos. É uma parte da humanidade que espera situações, né, infortúnios, violências, acidentes, incidentes, para transformar isso em algo político, né, para colocar isso, distorcer isso em relação à verdade. Recentemente a gente viu o caso aí, né, daquela pessoa que morreu por um gesto impensado e que acabou lá naquele supermercado e acabou sendo usado, né, não como um fato lamentável, uma morte de uma pessoa e o porquê que ele morreu, né? Em vez de se ficar nesse que é o papel do jornalista, informar e das pessoas receberem informação. Não, isso foi transformado em mote político, pessoas que nem sabiam o que tinha acontecido já tinham se manifestado da pior forma possível, criando sim um caos, porque quando uma pessoa se manifesta e ele não é conhecido, é só uma manifestação, mas quando ele ocupa um cargo público, né, quando ele é um líder, ele está liderando alguma coisa e ele fala besteira, desculpa aqui, eu não estou, né, mas ele fala besteira literalmente, ele faz parte desta
promoção do caos, né? Promoção da desconstrução do ser humano, né? Depois foram verificar, né? E foram concluir que praticamente 60%, e isso a gente está falando, né, de todos praticamente que noticiaram esse fato que estou usando como exemplo, né, que era falso, que não era isso, que a coisa tinha acontecido de outra forma, que não tinha razões até que afirmaram lá, razões raciais e tudo mais, e papapá, só que depois o estrago estava feito, né? E a gente vê isso na história acontecer diuturnamente. E hoje existem grupos, né, principalmente nos sistemas de comunicação, desejosos do caos, né? Desejosos da desconstrução da paz do ser humano, né? Porque você não recebe informação, você recebe provocações emocionais, provocações psíquicas para te abalar, para te deixar raivoso, para te deixar, como se diz, desestabilizado e por aí afora. E isso é muito complicado, né? Isso é muito grave, e isso deve ser realmente algo a se perceber no processo, né? A gente deve evitar, né, a aceitação, né, desse comportamento, porque a nossa meta é viver, né? Viver e viver da melhor forma possível, e nosso processo de transformação depende, né, da verdade, não de aspectos falsos ou artificiais. Walter, nós temos duas perguntas aí, nós temos apenas mais uns 10, 15 minutos, no máximo 14 minutos aí. Mas são perguntas que eu acho que você vai abranger bastante coisa aqui, é muito curiosas as perguntas, viu, pessoal? Como as pessoas podem se afastar? Não, tem outra antes. O que os racionalmente mentirosos contribuem para que parte da humanidade se mantenha numa guerra psíquica, emocional e ideológica? Os racionalmente mentirosos, eles estão preparados tanto em algumas academias de ciência como nas mídias, né? Eles são convidados vamos dizer assim, numa roda de vaidades, de exposições, de ideias e tudo mais. Então, os racionalmente mentirosos, eles expõem ideias de uma forma muito florida, né? A gente teve aí a carecotopia um tempo atrás, né, que eu chamava de carecotopia, porque era um grupo de carecas que tinham toda a razão, falavam bonito, expunham suas ideias e tudo mais, e as pessoas que gostam de pensar com a cabeça dos outros achavam isso maravilhoso, iam atrás, porque o fulano e tal, então, o que a gente acaba concluindo, né? Que você até escuta algumas pessoas que fazem parte, né? São autores de livros, fazem parte das entrevistas na televisão para manter a audiência lá do canal e tudo mais, entretêm as pessoas, né? Mas eles são muitas vezes racionalmente mentirosos, e são racionalmente mentirosos. Por quê? Porque eles constroem as ideias de acordo com a visão deles, né? Colocam ideias que distorcem a realidade, criticam pessoas que estão realmente trabalhando de fato, realmente produzindo alguma transformação na sociedade, né? E eles floreiam, eles baseiam em filosofias, né? Em ideias próprias, ideias que são politizadas, são partidárias, né? De grupos que seguem o que eles pensam, né? E isso tudo é bastante nefasto. Se você quer se transformar, pense com a sua cabeça, né? Então, a ideia, dentro da resposta dessa pergunta, é muito simples, né? Você quer se transformar, você quer ser você quer realizar, pense com a sua cabeça. Não é difícil, mas você tem que começar a fazer isso, né? Porque se você espera sempre olhar numa tela de TV ou de computador e ver quem está falando o quê, para depois você chegar a alguma conclusão, isso é muito perigoso. Isso não te transforma nem um pouquinho. Isso na verdade,
né, o resultado de uma espécie de escravidão, que não permite você mudar e se transformar, né? Então, você vai repetir o que as pessoas pensam. E esse grupo é um grupo que, de fato, né, envenena, né, a consciência das pessoas. Sim. Bom, Walter, como as pessoas podem se afastar das revoltas do mundo atual e onde se encontra o caminho para a necessária e útil transformação? As revoltas do mundo atual estão na superfície. O que eu quero dizer com isso? Por que as pessoas se envolvem tanto, né, nos conflitos ou nos problemas, nas discussões políticas, ideológicas, né, vão para a rua quebrar ou ser quebrado, né, ou apanhar ou quebrar alguma coisa, porque elas vivem para fora, elas vivem na superfície. Quando você começar a viver o seu eu profundo, você se encontrar, você vai encontrar paz. Você não vai encontrar motivo, né, para discutir com quem quer que seja qualquer tipo de ideologia. A sua ideologia vai ser a ideologia da sua essência, que é a essência da afetiva, que é a essência do amar. Quando cada um de nós conseguir atingir o seu eu profundo e sair da superfície, o conflito acaba. Acaba de vez. Não faz sentido mais. E só que o que acontece com a grande massa, a maioria no mundo? Eles vivem na superfície, do lado e pior, essa superfície buscando algo do lado de fora, que acabam se machucando, né? Então a grande revolta do mundo é justamente viver nessa superfície, não enxergar a sua essência. Quem lida com a própria essência encontra um universo e é dentro de si. Não precisa ir para lugar nenhum, não precisa nada de grande. Basta que você dê um tempo para você. Se ainda é difícil falar em meditar para a maioria das pessoas, e hoje não é mais tanto, né? Tem muitos grupos de meditação por aí, mas para a grande massa ainda é muito assim zen, é muito assim estranho. Não precisa necessariamente meditar, mas dê um tempo para você todos os dias. Pergunte a você o que você fez, o que você pode fazer. Questione-se se você fez o seu melhor, né? Não seja megalômano. O que é um megalômano? Mania de ser grande, achar que para você fazer grandes coisas na vida você precisa de muito. Não, você precisa apenas ser afetivo e agir com amor. Então, um bom café da manhã não é aquela mesa de hotel 5 estrelas. Um bom café da manhã, um cafezinho com pão com manteiga, mas que você está fazendo isso com a pessoa que você ama. E aquele pão com manteiga, com aquele cafezinho, representa tudo para você. É o melhor que você pode fazer ali. E não é por questão de pobreza, isso não é uma pobreza, né? Isso é impor alguma coisa boa, começar um dia bacana, né? Que se o café da gente não é os 5 estrelas, né? Ele, em termos de quantidade, qualidade e diversidade, ele é os 5 estrelas do amor, né? No afeto. Você fez uma coisa boa. Então a coisa toda começa aí, né? A gente usar o afeto, a gente usar o amor, e não é esse. E vejam, vamos aprender, vamos acostumar a distanciar a figura do amor só da ideia de um relacionamento humano entre duas pessoas, ou mais pessoas, ou uma família, a questão emocional de relação social. O amor é a atitude pela qual qualquer coisa que você faz, dirigir um caminhão, dirigir um ônibus, andar na rua, você fazer o seu trabalho, cada ato que você pode fazer, se você tiver aquela iniciativa de fazer o seu melhor, você estará indo em encontro à sua essência. Indo em encontro à sua essência, muitas coisas vão se despertar dentro de ti. Porque se você tem um universo dentro de você, você tem tudo dentro de você. E o despertar, justamente, são esses pequenos lances quânticos que vão acontecer dentro de você. Só que você precisa se permitir isso, né? Você precisa dar esse tempo. A partir do momento que você se percebe, aí você vai falar, poxa, mas por que eu não posso fazer uma meditação? Então, vamos experimentar. Por que eu não posso escolher uma alimentação um pouco mais leve, que me respeita um pouco mais o meu físico?
tudo isso, esse processo começa a acontecer dentro de você, automaticamente, porque nós já estamos nessa vibe, nessa onda de quarta e quinta dimensão. O mês que vem, até o mês que vem, nós vamos falar muito sobre isso, e no mês que vem vocês vão ter uma surpresa fantástica nesse sentido, em que cada um de nós terá realmente vontade de ser um diferente. Então comecem no seu eu profundo. Nossa, que legal, Walter. Deixa eu ver qual que é. O que significa, Walter, o flash solar? Essa foi uma das perguntas assim que veio de tonelada no meu e-mail. O que significa o flash solar e o que seria, no seu ponto de vista, as últimas horas da transformação? O que ocorrerá em 21 de dezembro especificamente? Então, é justamente a cereja do nosso bolo para os próximos dias, né? As horas da transformação, sendo as últimas horas para uma transformação. Não é a transformação final, não é uma coisa final, mas são as últimas horas para uma grande transformação. 21 de dezembro, nós vamos receber uma emanação energética, vibracional, vinda do Sol, que não vamos dizer assim, uma coisa natural. Natural no sentido assim, ela não é um evento cósmico previsto dentro da astronomia. Não. É algo que está previsto dentro de uma programação que nos permite, né, essa participação, essa mudança. Então, o flash solar é um grande portal que vai se abrir para a comunicação de quarta e quinta dimensão no planeta, e nós vamos receber, por intermédio nós vamos enxergar isso, nós vamos receber isso como uma explosão solar, né? Até os seres, nossos irmãos da Confederação Galáctica, nos alertaram que nós vamos entender como uma grande explosão solar. Mas essa explosão solar é justamente essa abertura desse portal. A partir deste momento, a partir do dia 20, 21, 22 de dezembro, o planeta estará efetivamente num padrão diferenciado vibracional. Então, espera-se que, a partir deste momento, tenha-se uma mudança especial em todo o ser humano, no sentido da percepção da consciência. Né? Mais uma vez será aberto o convite para a conscientização e a grande transformação. Saibam vocês que, a partir do mês de novembro, o nosso DNA foi alterado em 100% das pessoas no planeta. O DNA, no sentido da sua hélice, na sensibilidade para que a gente tenha uma conexão via glândula pineal com essa realidade que necessita. Hoje nós temos uma humanidade mais sensível à verdade, mais sensível a valores que façam a gente participar de algo que realmente nos façam crescer por dentro. Então, essa mudança toda, né, essa mudança do nosso padrão, do nosso DNA, vai ser ainda reforçada, vai ser potencializada nesse grande flash solar aí, que vai acontecer em dezembro. Então, prepare-se, que vem coisa muito positiva, muito boa, e que, mais uma vez, a gente convida para que todos se abram para isso, porque é realmente uma mudança que vocês vão ver um planeta diferente, um ser humano diferente. Ah, que bacana, viu? Que notícia boa. Bom, então vamos aguardar. E durante esse tempo todo a gente vai falando com o Dr. Walter sobre esse novo momento que está chegando. Tenho certeza que ele tem muita coisa para passar aqui numa live só. Não dá para falar tudo. Walter, a gratidão imensa, uma pauta maravilhosa, de muito autoconhecimento, de muito preparo para esse momento. Quem ainda não começou a fazer essa reforma, olhar para dentro de si mesmo, e porque não existe outro caminho, é esse o caminho, né, Walter? É o voltar para si mesmo. Então, fiquem plugados aí no ponto zero. Eu e o Dr. Walter estaremos aí nessas lives, trazendo muita informação através do conhecimento do nosso querido Walter Trebitz, que faz isso amorosamente,
porque sabe que esse é o trabalho essencial de um agente transformador como ele é. Gratidão, Walter, gratidão, pessoal. Eu que agradeço, obrigado e até a próxima. Até o próximo ponto zero, pessoal. Até mais. Tchau. Até.